Boa noite a todos, muito prazer, eu sou o Vitor. Eu sou a Cádia. Somos estudantes do curso de Matemática, do 8º período, e hoje vamos falar um pouco com vocês sobre função modular. Vamos lá então? Função modular, partindo do conceito, é toda função que vai apresentar ao menos uma variável em módulo. Como nós podemos perceber, na matemática, o módulo sempre se refere a um valor que vai apresentar o seu valor absoluto. Portanto, ele não pode ser um valor negativo, certo? Então, função modular vai apresentar ao menos uma variável em módulo e tendo a relação de f de a em b, certo? Então, a gente percebe uma relação biunívoca do domínio para a imagem dessa função, dessa relação. Não sobrando assim elementos, e não se repetindo elementos do domínio para a imagem e também não sobrando, certo? Nessa relação. Partindo desse pressuposto, vamos falar um pouco sobre algumas propriedades, sendo elas 5. A primeira propriedade, ela nos fala que o módulo de uma variável é igual ao seu módulo oposto, certo? A segunda propriedade, ela nos fala que o módulo de um elemento ao quadrado, de uma variável ao quadrado, é igual à variável elevada ao quadrado. A terceira propriedade, ela nos fala um pouco sobre a multiplicação de duas variáveis em módulo, ela vai ser igual à multiplicação das variáveis de forma separada, certo? E a quarta propriedade, ela nos fala sobre a soma de dois valores em módulo, ela vai ser igual, menor ou igual à soma dos mesmos, só que separadamente, certo? Igual à soma dos módulos. E a quinta propriedade, ela nos fala que a subtração dos valores em módulo, dessas variáveis em módulo, ela vai ser maior ou igual à subtração dessas variáveis de forma separadamente, de forma isolada, certo? E por último, o que a gente pode perceber, né? Falando ali já da questão do gráfico. Então, quando se tem uma variável, aqui a gente está trabalhando com o valor n, de forma genérica, quando se tem ele em módulo, nós vamos apresentar o gráfico de duas formas, de forma crescente ou decrescente. Ela vai ser crescente quando apresentar um valor de n maior ou igual a zero e decrescente seguindo a ideia oposta, quando n for menor ou igual a zero, certo? Então, nesse segundo momento, a Cádia vai estar explicando um pouco, contextualizando essas propriedades de forma mais geral ali com alguns exemplos, para que fique mais claro. Bom, então partindo agora para os exercícios, se eu preciso, por exemplo, calcular a soma entre o módulo de 3 menos 8 e o módulo de 2 menos 5. Aqui nesse caso eu vou calcular separadamente, né? O primeiro módulo, depois o segundo, e aí nós somamos o resultado. Então eu tenho 3 menos 8, que é menos 5, isso fica entre módulos, né? Mais 2 menos 5, menos 3, entre módulos também. E aí, pela definição, né, de que um número entre módulos sempre assume um valor positivo, a gente pode passar o menos 5 para 5 e menos 3 para 3. Então, eu tenho 5 mais 3 igual a 8. Portanto, isso aqui também é a aplicação da propriedade de adição de módulos. O módulo de 3 menos 8 mais o módulo de 2 menos 5 é igual a 8. Então, quando eu tenho, né, por sua vez, o valor de x, como no segundo exemplo, eu tenho, por exemplo, o módulo de 2x menos 5, isso aqui igual a 3, eu preciso calcular então o valor de x. Nesse caso, eu preciso considerar duas situações, que é quando 2x menos 5 é igual a 3 e quando o módulo de 2x menos 5 é igual a menos 3. Então, colocando aqui as duas situações, eu tenho 2x menos 5 igual a 3 e 2x menos 5 igual a menos 3. E encontrar agora o valor de x para ambas as situações, né? Nesse caso eu tenho 2x igual a 3 mais 5, né? E eu também tenho 2x igual a menos 3 menos 5. Aí a minha primeira equação fica 2x igual a 8, portanto, x é igual a 4. E a segunda equação fica 2x igual a sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 8. Então, x vai ser igual a menos 4. Essas são as duas respostas, né, quando eu tenho uma situação onde um valor que envolve a variável
uma constante. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma situação em que, onde eu preciso encontrar f de x, onde eu preciso encontrar x, né, sabendo que f de x é igual ao módulo de x menos 2 mais 1. X menos 2 mais 1. Nesse caso, as questões geralmente envolvem a questão dos zeros da função, né? Zeros de uma função. Para isso, eu preciso considerar qual é o valor para qual o módulo é igual a zero. Então, aqui a gente pode perceber que se x for igual a 2, o módulo vai ser igual a zero. Né? Então, se x for igual a 2, o módulo é igual a zero. Portanto, eu preciso substituir x por 2. Né? Então, eu vou ter f de x igual a 2 menos 2 entre módulos mais 1. F de x, então, vai ser 2 menos 2, que é 0, mais 1. Então, a gente pode concluir que o ponto, para que a gente encontre os zeros, né, dessa função, ele é f de x igual a 1. F de x igual a 1. E, por fim, quando eu preciso calcular, por exemplo, dentro de uma função modular, né? Exemplo 4. Se eu tenho uma função modular, f de x igual ao módulo de 2x mais menos 5, e eu preciso resolver a equação, né, para dois valores. Eu tenho essa função e eu preciso encontrar um valor de x, né, considerando esse caso aqui. Eu preciso considerar, assim como a gente já fez antes, um valor positivo e um valor negativo, só que dessa vez é a questão de 2x menos 5, considerando que f de x é igual a 7. Então, f de x igual a 2x menos 5 entre módulos, isso aqui é igual a 7. Então, eu vou considerar quando o 2x menos 5 é positivo, né, e é igual a 7, e quando 2x menos 5 é igual a 7, só que o valor é negativo. Então, tirando aqui do parênteses, a gente tem 2x menos 5 igual a 7, e aqui menos 2x mais 5 igual a 7. A nossa primeira equação, né, eu tenho 2x igual a 7 mais 5, portanto, 2x vai ser igual a 12, e x vai ser igual a 6, né? X é igual a 6. E no segundo caso, eu tenho menos 2x igual a 7 menos 5. Então, menos 2x vai ser igual a 2. Aí a questão do x não pode ficar negativa, né? A gente multiplica por menos 1, então vai ficar 2x igual a menos 2. Isolando a variável, x então vai ser igual a menos 1. Portanto, o valor de f de x, a gente tem os dois valores, né? Que pode ser 6 ou pode ser menos 1. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Um excelente bom dia, boa noite ou boa tarde, né? Depende do horário que você assiste. Ficamos por aqui. Valeu!